Boa noite, Jecói. Que coisa boa ter vocês aqui mais uma vez para a nossa terceira lição do nosso projeto Neemias. Hoje nós vamos dar continuidade estudando sobre a vida desse grande homem de Deus e hoje no capítulo 3 nós vamos destacar que Neemias começa a se mover. Nós vamos ver 4 atitudes de Neemias absolutamente importantes e fundamentais que podem trazer lições importantes para a minha vida e para a sua vida. Esse estudo de hoje está baseado no livro de Neemias, no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 20. Então vocês aí no Jecói depois vão poder fazer a leitura desse texto para continuar o debate daquilo que a gente vai estar estudando aqui, tá joia? Mas eu quero fazer então algumas considerações importantes, lições que podemos aprender com Neemias acerca de começar a se mover. Primeira lição que nós aprendemos com Neemias. Neemias teve fé para esperar. Amados, gente, galera, nós vivemos num mundo muito ansioso. Todas as coisas nós queremos para ontem. Temos uma ideia, já queremos colocá-la em prática imediatamente, pensamos em alguma coisa, não aguentamos esperar, e isso vai trazer enormes consequências negativas. Porque todas as vezes que nos propomos a fazer algo grande, algo importante, sem planejamento, sem orar, sem apresentar isso para Deus, a chance de fracasso, ela é muito grande. Neemias, ele teve fé para esperar. O desejo real que ele tinha era o desejo de ouvir aquela notícia, de correr imediatamente para Jerusalém para começar aquela obra. Mas não foi isso que ele fez. Ele sabia que ele precisaria ter o momento oportuno, a hora certa, e ele também deveria estar preparado para aquele momento certo, para o momento oportuno. Então Neemias teve fé para aguardar o momento certo, para aguardar o momento ideal. Só que não foi só isso. Além de aguardar o momento certo, Neemias teve atitude certa diante do rei. Perceba que ele responde a pergunta do rei com outra pergunta. Este era um costume do povo judeu, e é um costume do povo judeu ainda hoje, de responder perguntas com outras perguntas. E no momento que ele responde ao rei, ele responde falando sobre a dor e sobre o sofrimento do seu povo. Ele não menciona o nome da cidade, ele não menciona nada dessas coisas, ele faz o rei ter o coração dele quebrantado. Ele não tenta lembrar do passado de uma cidade guerreira, mas ele faz agora o rei pensar em uma cidade que está destruída, uma cidade que está debaixo de grande opróbrio, e agora nós vamos poder ver Neemias conversando, tendo uma atitude correta, uma postura correta, falando de maneira correta. Ele ora antes de falar, ora rapidamente, e ele fala com segurança, fala com autoridade. Então, estar preparado para o momento certo é extremamente importante. Às vezes, quando chega a oportunidade, algumas pessoas não estão preparadas. Meu pai costumava dizer que nós temos que estar preparados quando o cavalo passa arriado. Tenha a oportunidade, não perca a oportunidade. Esteja preparado para essas oportunidades, tá joia? Mais do que isso, terceira lição que nós podemos aprender com Neemias. Neemias teve a atitude certa para motivar outras pessoas. No capítulo 2, do versículo 11 até o versículo 18, Neemias sabia que teria um grande desafio para mobilizar todo o povo que estava reunido ali em Jerusalém. Imagina o seguinte, quantas lutas, quantas dificuldades, quantos anos de escravidão e de sofrimento aquele povo já estava acostumado a viver e de repente chega uma pessoa de fora com uma nova proposta. Ele precisava falar com autoridade, com segurança, e ele não falou no nome dele. Ele falou que ele estava sendo enviado como uma autoridade de Deus. E ele então apresenta a carta do rei, fala com uma paixão contagiante, de forma que todas as pessoas são mobilizadas. É preciso que você saiba também como falar, para que você consiga motivar as outras pessoas. Neemias era o tipo de líder que ele não mandava as pessoas fazer. Ele não chegou e disse assim, olha, eu quero que vocês façam. Não foi esse o tipo de linguagem que ele usou. Ele usou, nós vamos fazer. Ele usou a primeira pessoa do plural, se incluindo naquele número de pessoas que estariam realizando a obra. Então, ele teve a atitude certa
falando e teve a atitude certa trabalhando junto com aqueles líderes. Essa é uma lição importante que aprendemos com Neemias. Porém, nós ainda temos mais uma atitude, é que Neemias teve a atitude certa diante dos inimigos. Pense bem, todas as vezes que nos levantamos para fazer alguma coisa para Deus, o inimigo se levanta contra nós. Nesse caso, existiam inimigos externos e inimigos internos. Isso mesmo. Algumas das pessoas que se relacionavam com Tobias eram do próprio povo de Israel, que passava para ele todas as mensagens e ele falava com Sanbalate e com Gessé. É importante nós entendermos que vão ter inimigos no percurso da nossa história e da nossa trajetória quando estivermos realizando os nossos projetos. É preciso ter uma atitude correta diante dos inimigos. A atitude de Neemias, durante todo o tempo, a primeira coisa que ele fazia era orar. A sua primeira atitude era orar. Segunda atitude, ele não se acovardava. Ele enfrentava de frente, ele falava com essas pessoas com autoridade, com segurança. E ele não falava apenas o nome dele, ele falava no nome dele, falava no nome do povo, mas ele também falava em nome de Deus. Ele defendia a sua fé, a sua posição e defendia o seu povo. Ele enfrentou inimigos grandiosos e perigosos. Ele enfrentou pressões físicas e emocionais e espirituais. E todas essas pressões e todos esses inimigos foram vencidos com uma atitude correta. Eu quero que você também, diante das suas lutas, diante das suas dificuldades, diante dos inimigos que se levantam diante de você, como você tem se comportado? No seu trabalho, na sua escola, talvez na sua própria família. Enfrentamos inimigos em diversas situações, inimigos de dentro de casa e inimigos de fora de casa. Preste atenção que Neemias nos ensina que a atitude certa é absolutamente importante para o resultado final da nossa empreitada. Agora, vocês têm aí a oportunidade de debater um pouco mais a respeito dessa lição número 3. Algumas perguntas importantes que o líder do seu GECOI vai compartilhar com vocês. Tenham uma ótima reunião no nome de Jesus. Um abraço.